Olá, gente. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como usar os bancos de dados para brincar com os exercícios que estão colocados dentro do livro dos Cyberchats. A ideia é que vocês possam trabalhar com os exercícios daquele banco de dados que ele propôs. A gente viu na transparência, a gente já viu em mais alguns slides dele, que é o banco de dados de universidade, University, e que tem aquelas tabelas que falam dos alunos, dos professores e de diversas outras entidades, relações entre aluno e professor e outras coisas assim. Como comentado na sala, vocês podem fazer isso em quase qualquer banco de dados, e eu vou optar para mostrar isso para vocês tanto no Postgres quanto no MySQL, porque são os dois bancos de dados mais facilmente disponíveis, são dois open source, o que não quer dizer que eles sejam ruins, muito pelo contrário, são ótimos bancos de dados, e vocês podem baixar livremente e instalar em literalmente qualquer sistema operacional, basicamente Linux, Mac e Windows, que eu suponho que seja o que vocês estão usando aí, e podem brincar com eles sem problema nenhum. Então são dois bancos muito bons. Para gente dar uma olhadinha aqui no livro em particular, essa daqui é a URL do livro, dbbook.com. Aí ele fala, tem as duas edições aqui, a sexta e a sétima edição. A sétima edição do ano passado, que a gente está usando na base para as transparências e para os exercícios e o resto. E se você clicar aqui na sétima edição, então você vê os diversos itens que ele tem. Além de mais informações sobre o livro, eu aconselho vocês fortemente a buscar mais informações sobre esse livro. Eu não sei até que vocês podem obtê-lo também de diversas maneiras para poder ler, mas não necessariamente precisa ter o livro para poder fazer os exercícios e o resto. No livro ele tem principalmente aqui as tabelas, as sample tables, que estão aqui, e algumas dicas para bancos específicos, para bancos de dados específicos. Aqui você tem a descrição das tabelas todas que ele vai usar e os dois arquivos que são os comandos, que são os DDLs, Data Definition Language, quando usados pela primeira vez, e o DDL com Drop Table, se você por acaso já fez isso e quer só recriar o banco de dados. Se vocês querem recriar o banco de dados, eu até aconselharia vocês a simplesmente droparem o banco de dados inteiro, as ferramentas permitem que você faça isso, e começar do zero novamente. E daí tem o código SQL para criar tabelas pequenas e um código SQL para criar tabelas maiores. Nas tabelas maiores, daí você já tem um número grande de professores, estudantes. A gente vai usar depois essas tabelas maiores para fazer alguns testes de desempenho. Se bem que para testes de desempenho essas tabelas maiores são muito pequenas na realidade. Tem um tablegen.java aqui, que daí você pode rodar e criar tabelas maiores ainda. Mas nesse caso aqui já vai ser o suficiente, e eu gostaria que vocês baixassem o DDL e o código SQL para criar essas relações, as tabelas pequenas. Aqui tem algumas dicas para usar tanto Postgres quanto MySQL quanto Oracle. Então tem algumas instruções iniciais de como fazer isso, o que pode ser bem interessante. Aqueles dois arquivos funcionam tanto em um quanto o outro. E tem uma coisa interessante, que é usar o SQL do browser. Eles criaram uma interface web para rodar um SQLite, não um MySQL. Usar um SQLite direto do browser, e você pode clicar aqui por uma interface web, onde você coloca os comandos, pode usar um create table e fazer o que você bem entender. Você pode carregar, basicamente, todos os comandos que você quer e rodar nessa interface. Se você não tiver nenhum banco de dados disponível, até te mostra aqui todas as tabelas que a gente vai usar. Se você não tiver nenhum outro banco de dados disponível, você pode no mínimo rodar em cima desse SQLite Database online. Os exercícios que a gente vai fazer, você pode fazer tanto em um quanto em outro. Aqui ele mostra algumas coisas de como baixar e instalar o SQLite, como baixar, instalar e configurar o PostgreSQL. Para cada sistema operacional em particular, você tem instruções como fazer isso. Se alguém tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo, mas em geral a instalação é bastante simples. Alguns detalhes para configuração de segurança inicial desses bancos de dados, mas nada que seja tão complicado.
Eu acho que no Postgres é um pouco mais chato no Linux, pelo menos do que outros bancos. Eu vou deixar um link com um tutorial muito bom de como fazer isso dentro dele. E a gente pode dar uma olhadinha nas tabelas em particular. Eu creio que deixei aqui. Aqui estão os DDLs, então tem os Create Tables de cada tabela. O que ele vai fazer com isso daqui é criar todas as tabelas que você tem. Você pode carregar esse arquivo direto na tua ferramenta de banco de dados, copiar e colar, ou carregar o arquivo e rodar isso daqui. E depois que você rodar o DDL, o Data Definition Language, a criação de todas as tabelas, você pode rodar esse Small Relation Set File, que ele começa com um delete, apagando todos. Pode ser que talvez o banco de dados que você escolha tenha problemas com esse delete, então basta apagar se você acabou de criar o banco de dados, basta apagar essas linhas aqui, porque eventualmente o usuário comum não consegue dar o delete sem from. Eu tinha comentado isso com vocês já. E depois vocês vão inserindo, dá para rodar esse arquivo de uma vez inteiro, e você insere todos os dados dentro do banco. Para mostrar isso mais ou menos rodando aqui, eu já fiz essa operação nos diversos bancos de dados. Esse aqui é o MySQL Workbench, que é aquela instalação, que é aquele software que permite que você opere, gerencie um banco de dados MySQL. Eu já criei uma conexão aqui, que é a minha local instance. Vou clicar nela e estou conectado no banco de dados. No banco de dados eu já tenho aqui alguns outros esquemas, que é o que eles chamam aqui dentro. O employee a gente já tinha visto na sala, mas o esquema que a gente está interessado agora é o university, que na realidade no arquivo DDL não tem o nome do esquema ou do banco de dados. Eu dei o nome dele de university porque me pareceu ser mais apropriado, como ele está no livro. Você pode abrir aqui as tables e tem todas as tabelas disponíveis. Então, a tabela de instrutores, que é professores, vou clicar com o botão direita e dar um select in rows. Ele mostra aqui todos os instrutores, com o nome, qual department ele tem, e já mostra o select que gerou isso. E, claro, você pode entrar aqui e alterar o select à vontade. Então, vou colocar o select com where salary greater than, ver quem ganha acima de 50 mil por ano, perdão. E executar aqui, daí você já tem, vários deles ganham acima disso, vamos ver quem ganha acima de 70 mil, para ter menos registros. Já tem um número menor aqui, então você pode rodar os comandos à vontade aqui dentro sem problema nenhum. A definição das tabelas está disponível aqui dentro, então você tem as colunas, o que elas fazem, tudo o resto. As foreign keys, tem uma foreign key colocada aqui dentro. Os índices, vocês percebem que o MySQL cria índices automáticos. Acho que eu havia comentado isso com vocês na outra apresentação, que pelo que a gente pode ver aqui, o MySQL criou um índice para a chave primária e um índice para a chave estrangeira. Provavelmente são os campos, mesmo sem análise nenhuma, as chaves primárias e as chaves estrangeiras vão ser os campos que mais vão ter consultas sobre. Ou você vai consultar sobre ele, ou você vai fazer um join, vai pivotar os dados sobre a chave primária ou chave estrangeira. Então é um índice quase que gratuito, líquido e certo. Os bancos de dados em geral já criam índices para a chave primária com toda certeza e eventualmente para as chaves estrangeiras também. E claro que você pode criar índices adicionais para outros conjuntos de campos, caso queira, né? Mas esses campos em particular já estão colocados. E é o índice default, então provavelmente é uma B-tree, uma árvore balanceada. Você pode rodar todos os comandos que a gente tem lá na transparência anterior, nos slides anteriores, em cima desses dados, que já estão cadastrados por sinal, dá para rodar todos lá. E você pode explorar todas as tabelas ou rodar diretamente um comando a partir dessa janela de SQL aqui. Então, select asterisco from student, por exemplo, ele ajuda a autocompletar. Essa ferramenta é uma ferramenta que continua em desenvolvimento, então é uma ferramenta bastante interessante. O que não quer dizer que nós não tenhamos outras ferramentas disponíveis para mexer com banco de dados. Tem diversas ferramentas, ou no regime de um freeware ou open source, que você paga quando você usa alguns recursos a mais, ou algumas em regime em que você pode fazer uso pessoal da ferramenta, a pessoa não pode usar, se for usar profissionalmente tem que pagar.
Vocês têm diversas ferramentas, vocês podem buscar um pouco na internet, mas é interessante conhecer a ferramenta que o próprio banco te dá. A gente volta depois a brincar com as ferramentas que são mais de linha de comando, que são sempre úteis também, mas por hora talvez a ferramenta gráfica seja mais útil para nós. Aqui para você criar um esquema novo, por exemplo, dentro do MySQL, basta clicar com o botão direita e tem o Create Schema, que é o nome que dá para o banco de dados. Isso também está disponível aqui nesses botões em cima, então vocês podem escolher qual parte da interface você tem. Não custa nada dar uma olhadinha no tutorial que tem na página sobre o MySQL Workbench. Ler o manual antes que vocês tenham algum problema e tenham que fuçar com ele. A outra ferramenta para o outro banco, que é o Postgres. O Postgres também tem algumas ferramentas disponíveis, mas a ferramenta mais conhecida acaba sendo o pgadmin, que é uma ferramenta muito simplista, porque basicamente é a ferramenta que vem por padrão para instalação em Linux e Mac. Eu não lembro em Windows, na realidade eu não sei, mas deve estar disponível também. Ela é feita em Qt, e é uma ferramenta antiga e eu tenho a impressão que ela não está sendo tão atualizada quanto devia pelos últimos anos, porque ela é exatamente a mesma que eu lembro das últimas 2 décadas quase. Década e meia talvez. Mas ela faz, de uma forma um pouquinho mais crua, basicamente as mesmas funções que o MySQL Workbench faz. Uma vez que você se acostume com essas 2 ferramentas, você pode acabar baixando uma terceira ferramenta que mexa com os 2 bancos, conectar nos 2 e usar à vontade, não tem problema nenhum. Aqui dentro do Postgres, eles chamam o banco de dados de um banco mesmo, um database. Eu vou conectar no meu localhost, ele já tem ele conectado. E tem alguns bancos de dados já criados, né? Então aqui dentro ele mostra os bancos de dados. Tem uns conceitos aqui, os table spaces e coisas assim, nós vamos ver isso com calma depois. Mas o banco de dados Universe, o Database Universe, está aqui criado. Aqui, para você criar objetos, basta clicar com o botão direita dentro da árvore de objetos, ele vai te dar os news possíveis dentro desse nível. Então aqui no University, se eu der um clique duplo, ele vai mostrar então os esquemas, e eu tenho o meu esquema public, que está aqui, que é o esquema que mostra as tabelas todas que estão expostas para público. Então aqui em Tables eu tenho todas as tabelas, as mesmas tabelas que a gente estava vendo lá dentro do MySQL, e eu não modifiquei em absolutamente nada os arquivos que vem lá da página do livro dos Cyberchats. Eu só rodei eles como estavam e eles funcionaram bem porque é um SQL-ANSI bem simples. Então ele é feito para rodar em quase qualquer banco. Se eu der um clique duplo aqui no Instructor, eu vou ver basicamente a mesma coisa. Tem um botão aqui em cima que mostra dados da tabela, View Data em Select Object. Então está aqui os mesmos, posso ver à vontade esses dados. Da mesma forma que a gente tem isso lá, você pode rodar SQL. Então ele tem um botão aqui em cima que é para rodar um SQL de forma mais ou menos arbitrária. E eu vou dar o select asterisco from instructor e executar. Tem um botãozinho de play aqui. Ele roda para mim o comando do mesmo jeito que ele estava rodando lá no MySQL. Da mesma maneira que ele estava lá no MySQL, ele consegue fazer outras coisas. Por exemplo, where o salary. E percebo que não tem autocompletado aqui, é uma ferramenta mais simples. Maior que 70 mil. Ele rodou da mesma maneira. Só é uma interface ligeiramente mais crua por ser mais antiga, né? Evidentemente o design do MySQL Workbench evoluiu com o tempo, dá para perceber que o pgadmin 3 não. É útil, em todo caso, vocês conhecerem essas ferramentas, que são as ferramentas naturais do banco de dados, porque pode ser que vocês só tenham elas à mão, uma delas à mão, quando vocês forem rodar alguma coisa. Então pode ser interessante fazer isso. Como eu disse, vocês podem usar qualquer um desses bancos de dados para fazer os exercícios. Se vocês tiverem tempo, espero que os professores estejam passando para vocês uma quantidade racional de atividades nesse período. Se vocês tiverem tempo, seria muito bom que vocês conhecessem ambos. Então, os dois são free, os dois são open source, os dois não usam recursos muito exagerados
do seu computador, instala os dois, o Postgres e o MySQL, e brinca um pouquinho com os dois, que por mais que essa interface aqui do Postgres seja mais crua que o MySQL Workbench, o Postgres também é um banco de dados muito bem quisto no mundo corporativo em geral, então vocês vão achar muitas instâncias dele. Eu já comentei isso em aula também, o Postgres é um banco de dados muito querido no mercado acadêmico também, no mundo acadêmico, porque ele tem um código bem mais organizado, o que faz ele um bom candidato quando você quer mostrar para os alunos como otimizar detalhes do código ou como acessar detalhes do código. Então, o Postgres é um bom codebase, uma boa base de código para você dar os diversos exemplos de como fazer alteração ali dentro. Um outro ponto interessante é que a gente mexe bastante com geoprocessamento. Já nos últimos 15 anos, talvez, geoprocessamento passou a ser realmente importante. E vários bancos de dados contam com uma extensão geográfica, uma extensão GIS, de um Geographical Information System. E a extensão GIS do Postgres é basicamente uma das melhores disponíveis. O PostGIS, que é o Postgres GIS, Postgres Geographic Information System, ele é tão bom que, por exemplo, a Oracle tem dificuldade em vender o produto dela, que é o Oracle Spatialize, se não me engano, se não mudou de nome. Uma porque é caro, e outra porque o PostGIS faz tão bem esse trabalho e todo o pessoal de geoprocessamento é tão acostumado com ele que realmente talvez não vale a pena ter uma extensão, pagar por um produto disso. Em mais de um projeto que eu participei, as pessoas tinham um banco de dados Oracle para manter todos os dados e exportavam os dados para um Postgres para rodar a parte geográfica. Mantinham atualização simultânea, eventualmente, dos bancos de dados para poder fazer isso. Então, o Postgres é um banco de dados importante também. Então, para vocês que estão começando nesse mundo, que vão ter que dar suporte para projetos e empresas, isso daqui, conhecer os dois pode ser bem interessante. Eu vou postar alguns exercícios, um exercício que vai ser um pouco longo, mas em compensação é um exercício que ele vai acabar compor por essas 2 semanas, devo postá-lo amanhã. E na semana que vem eu posto mais uma palestra para vocês. Quaisquer dúvidas, por favor, usem o fórum que está dentro do próprio Moodle e me enviem questões, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Ou algum e-mail, caso tenha alguma dificuldade mais específica, talvez alguma coisa no software, se eu puder ajudar, eu fico à disposição também. Muito obrigado, divirtam-se e fiquem em casa, por favor.